Aplauda bem forte ao Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus, amém. Esse homem aqui é grande, né, gente? Meu Deus do céu. Estou aqui atrás dele, estou me diminuindo. Só o John aqui para... Imagina o John e o Rafael aqui. É Rafael, né? John e Rafael aqui em cima. Meu Deus. Pulando aí não, gente. Muito bom, muito bom. Queridos, sem mais delongas e com muita alegria, quero chamar meu querido, nosso amado missionário Marcelo Gama, que a igreja receba uma calorosa salva de palmas a Jesus. Amém? Amém, igreja? Quem estava com saudade do querido missionário? Amém. Então, o missionário já foi tudo aqui na igreja, né? Decano, já bateu escanteio, já cabeceou, já chutou para fora, já furou, já fez gol também. Meus queridos, assim, quando o missionário saiu daqui, ele e Patrícia, quando esse casal saiu daqui, quando o diácono André e Cláudia saíram daqui, olha, foi um chororô. Vocês precisavam ver, se tivéssemos filmado e mostrássemos agora, foi um chororô, meus amados. A igreja chorou, a igreja sentiu, a igreja sente até hoje, mas ao mesmo tempo, o retorno que Benfica tem dado, né, as vidas que ali têm se convertido, o chamado, eu vejo pessoas assim, abençoadas, um louvor abençoado, já conhecia a Dudinha, entendeu? Então, assim, pessoas maravilhosas, Luciano, um braço assim, fortíssimo com a sua esposa, ali ao lado do Marcelo e da Patrícia. Então, pessoas assim que Deus tem levantado de excelência, porque o início, queridos, eu comecei também, eu tive a honra também de começar a Vila Isabel do zero, eu sei a dificuldade que é. Então, cada um que entra é uma festa, cada pessoa, um a um, e a igreja, ela cresce de uma forma muito saudável, ela cresce com a cara do seu pastor. Então, certamente, o missionário Marcelo sabe o nome de cada um. Cada um. Então, é isso que traz uma peculiaridade, uma singularidade nas igrejas que são abertas desde o início. Quando a gente pega um trabalho pela metade, é também muito bom. Tudo é louvor a Deus, tudo é obra de Deus. Mas, quando você começa uma igreja do zero, você sabe como foram colocados os fundamentos, como foi difícil levantar as primeiras pilastras. E eu louvo a Deus porque eu consigo enxergar aqui homens e mulheres de Deus que têm sustentado essa obra ali em Benfica. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pelo nosso querido missionário Marcelo Gama. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar pela vida do teu filho, do teu servo, Deus. Deus, que de uma maneira tão zelosa, Deus tem dirigido aquela igreja. Deus, eu sei porque teu filho compartilha comigo, Deus, noites sem dormir, Deus, pensamentos que não saem da igreja, coisas a serem resolvidas, vidas, meu Pai, famílias precisando de ajuda, Deus, tantas coisas, desde a vida financeira à espiritual do teu povo. Deus, quão difícil é dirigir, pastorear um povo. Deus, mas tu dás graças a teu filho. Obrigado, meu Pai, porque até aqui tem sustentado o teu servo e continuará. Deus, abençoa as suas mãos, abençoa as pregações que saem daquele púlpito. Dá mais palavra para o teu servo, dá mais entendimento, mais sabedoria, ousadia, dons, derrama dons mais e mais. É para a tua obra, com o crescimento da tua igreja, meu Pai. Deus, então continua com o teu filho, continua com a Patrícia, continua com aqueles que estão ao lado, servindo lado a lado com o teu servo. Em nome de Jesus, e use, Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, igreja. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Você pode estar achando que a igreja veio por causa do louvor, talvez por causa para agradar o missionário, mas nós estamos aqui, eu falo como a igreja de Benfica, eu não falo como missionário, não como líder, nós estamos aqui para agradecer porque uma igreja um dia sonhou, esse sonho se fez realidade, e hoje nós estamos aqui, e com certeza, se nós imaginássemos 9 meses, talvez não seria tão bom quanto é. Eu quero falar que a igreja Nova Vida de Benfica, não gosto de papel, que eu fico lendo papel, não gosto.
A igreja de Benfica, ela é muito parecida, muito parecida com Vila Isabel. E glória a Deus por isso, que a minha oração era essa. Que quando nós começássemos aquele trabalho, que a igreja tomasse essa forma. E isso tem acontecido. O fato das pessoas ter esse carinho todo conosco é porque um dia eu fui recebido, a minha família foi recebida assim. E eu creio que assim deve ser uma igreja, amém? Eu creio que assim que deve ser o missionário, assim que deve ser o pastor. Nós não nos conformamos com a realidade local, não nos conformamos. Nós somos inconformados com o momento que passa a nossa região, mas Deus tem dado graça, amém? Deus tem feito maravilhas no nosso meio, coisas que eu nunca imaginei passar, eu estou passando, passo. Eu vejo pessoas chegando, como meu pastor falou, pessoas que se dedicaram à obra, se jogaram, e quando começam a se jogar e começam a se dedicar, as coisas acontecem no meio do caminho, quando a gente pensa que está tudo bem, tudo cai por terra, mas a igreja Nova Vida de Benfica é uma igreja baseada em milagres. Verdadeiramente milagres, porque aqui tem família restaurada, aqui tem homens e mulheres de Deus que estavam afastados, desviados, homens que estavam no vício da cocaína, das drogas, homens que estão servindo a Deus. Isso é igreja. Pessoas que estavam doentes, entrando doentes, desesperadas, e Deus curou naquele lugar. Deus continua fazendo isso, Ele faz isso aqui em Benfica, em todo o ministério. Nós sabemos que agora sim estamos em família, porque aqui um dia alguém sonhou por aquele projeto, e agora nós encontramos os nossos irmãos, amém? Encontramos aqueles que realmente deram início a tudo isso que aconteceu. Eu não vou deixar nunca de agradecer os colunas que se levantaram, as pessoas que acreditaram, pessoas que, como eu falo de púlpito lá em Benfica, talvez nunca entrem lá. Isso é fé. A Bíblia fala que o justo viverá pela... Isso se faz justiça. Quando um homem não sabe, mas acredita no projeto. Esse projeto só aconteceu porque Vila Isabel tem credibilidade. Ninguém vai levantar uma oferta de 15 pessoas para dar um valor X, valor considerável, para ficar durante 6 meses se essa igreja não tivesse credibilidade. E é isso que nós queremos passar em Benfica. Credibilidade. Amém? O nome do evangelho está sendo jogado no lixo. Homens e mulheres foram levantados para roubar aquilo que o povo, às vezes, com dificuldade tem. Palavras que não vêm do trono de Deus, palavras que vêm para simplesmente usurpar do pouco que o povo sofrido tem. A igreja de Vila Isabel, o ministério Tijuco, a Nova Vida, tem isso. A igreja tem sido abençoada, sim. A igreja tem feito milagres, sim. Mas, como um dia disse, foi até a Michele que falou, olha, aqui é palavra. Não vai ter nenhum outro atrativo, pode ter um evento, a gente sabe que a gente gosta de evento, né? Nós gostamos de evento, amém? Gostamos de comer, amém? Gostamos ou não gostamos? Mas o principal atrativo de Vila Isabel, das Novas Vidas, é palavra. Se você não gosta de palavra, você não vai se dar bem em Vila Isabel, não vai se dar bem em Benfica, mas se você ama a palavra de Deus, é aqui o seu local, amém? Quero agradecer primeiramente a Deus, ao meu pastor Alexandre Gama. Eu fico às vezes constrangido, que ele fala algumas coisas, a pessoa, agora descobriu de onde eu falo. Esse negócio de quem é salvo, enfim, até convencer que o povo, ele era santo, ninguém levantava a mão. Eu tinha que explicar, meu irmão, você é santo, levanta sua mão. E a pessoa não levantava, a pessoa que era heresia. A gente explicou, hoje eu falo, quem é santo aqui? Quem é santo, levanta sua mão. Amém? Você é santo, amém? Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia rapidamente. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. À medida que os irmãos forem encontrando, se você puder ficar de pé. Deus é tão bom que ele às vezes nos agrada nos detalhes. Às vezes ele fala assim, vou fazer um luxo para esse homem, essa mulher de Deus. Ele é tão bom comigo que eu vou dar um presentinho para ele, assim, algo assim que ele só para agradar um pouquinho ele.
Eu estava com a minha esposa ontem, a gente viu um louvor, aí a Patrícia falou assim, eu vou escrever esse louvor, presta atenção nisso aí, varão, presta atenção. Eu vou escrever esse louvor e vou entregar para o André. Muito lindo, para ver se ele toca na igreja. Irmão, não deu tempo nem de escrever, já tocou hoje. Impressionante, impressionante. Deus é bom, amém? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, assim diz a palavra de Deus. Certamente, repita comigo, certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, oro pela Tua palavra agora. Oro para que Tua palavra que salva vidas, que liberta, Senhor. Tua palavra que é forte, eficaz, viva, que não volta vazia. Tua palavra que é como o martelo que esmiuça a penha. Sua palavra que é poderosa para salvar, para curar, para libertar. Esta palavra, Senhor, que nós queremos falar essa noite. Senhor, toque em cada um aqui nesse lugar. Abra olhos e ouvidos espirituais. Em nome de Jesus, amém e amém. Igreja, pode tomar assento? Eu gosto muito das pregações que eu faço, tentar entrar um pouquinho no personagem. Eu quero que você entre comigo nesse personagem, nesse Paulo. Quem é Paulo? Não é meu querido Paulo Águia, não. É o Paulo apóstolo, amém? Um homem que tinha todos os dons, um homem que falava todas as línguas, um homem que tinha unção, um homem que tinha muito conhecimento, um homem que cresceu em conhecimento aos pés, talvez, do maior professor que tinha na época, Gamaliel. Era um homem cheio de dons, um homem tão cheio de dons, que talvez eu fico imaginando, será que em alguma das vezes aqueles dons não atrapalhavam a sua pregação? Como assim, missionário? Será que tanto conhecimento, por uma vez ou outra, fala, eu sou muito bom? Olha, eu sou muito mais inteligente. Olha como eu tenho muito mais capacidade. Interessante que o homem e a mulher de Deus, muitas vezes não tem consciência do que ele é. E o que me admira em Paulo, é que Paulo era assim. Muitas vezes você vê o pregador falar assim, olha, não olhe para mim, olhe para Deus. Amém ou não amém? Isso não é certo. Olha, o homem vai te decepcionar. Mas Paulo falava assim, olhe para mim, sede meus imitadores, como eu sou de... Gente, é muita soberba. É ou não é? Não é não. É muita segurança em quem ele era. Mas esse texto me chamou a atenção há 2 semanas atrás. Porque muitas vezes nós somos assim, muito seguros de si. Não que Paulo fosse além. Paulo tinha segurança em quem ele era e sabia. Muitas vezes ele fala, sei em quem tenho. Ele sabia que o poder dele era de Deus. Ele sabia que ele era de Jesus. Ele sabia tudo isso. Mas eu quero te chamar a atenção nesse texto. Esse texto parece um hiato no meio dessa carta, ou no começo dessa carta, parece um hiato. Porque Paulo tinha muitos problemas com aquela igreja. Era uma igreja cheia de dons, mas que estava sofrendo a influência, ou melhor, sofria divisão entre o seu povo. Era filho tendo relações com a mulher do pai. Uma igreja muito rica. Era uma igreja cheia de dons. E Paulo passa um bom tempo exortando. Uns diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Pedro. E cada um, diante da situação, se identificava com cada um e um escolhia um caminho. Olha, eu sou de Paulo. Olha, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Uma igreja cheia de problemas. E Paulo vai exortando cada problema. Uma igreja que tinha fofoca. Onde um falava mal do outro. Uma igreja como qualquer outra. Só que nesse meio tempo, nesse começo de carta, no versículo 18, ele fala assim, parece que ele muda de assunto, ou então inverte o assunto, ou então entra num outro patamar, eu não sei, entenda, vê se você consegue entender. Versículo 18, ele fala assim, certamente, a palavra da cruz é loucura. Olha, eu me identifiquei com isso. Quando ele fala que a palavra da cruz é loucura. Se eu começar a olhar para a igreja de Vila Isabel, é uma loucura. Bom sentido, é claro. Mas entenda o que eu quero dizer. Deus coloca um homem para dirigir uma igreja,
E esse homem já está beirando o quê? Os 12 anos. 12 anos. Nenhum outro pastor está há tanto tempo no ministério. 12 anos. É meu irmão, então posso falar. Não era um homem eloquente. Era um homem tímido e faz desse homem pregador do evangelho. Tem mais, aleluia. Vai mais. Essa igreja é pequena, é ou não é? Fisicamente. Mas eu posso falar, ele é o pastor, eu estou aqui, amanhã eu vou embora. Essa é uma das igrejas mais fortes financeiramente do ministério todo. Isso é loucura! Aqui deve ter o quê? 100 membros, 150? Talvez não chegue a 150, mas olha só como a palavra da cruz é loucura. Porque se você olhar com os olhos humanos, você não vai entender nada. Por isso que nós, quando vamos pregar ou evangelizar alguém, nós temos que falar da palavra de Deus, porque se você analisar direitinho, é muito difícil alguém acreditar em nós. Alguém que não é espiritual vai acreditar como? Como que vai acreditar? Como é que vai acreditar? Na primeira semana da igreja, lá em Benfica. A primeira pessoa que entra na igreja, nossa querida labareda de fogo ali, Sandra, ela chega na esquina com eu e Patrícia indo para almoçar, ela chorando, cadê o missionário? Eu estou aqui. Não, minha sobrinha morreu. Meu Deus, não, ressuscitou. O que é isso? Que loucura! E a gente vai no hospital. Cara, ó, não tem chance. E pior, a mãe pegou uma bactéria pior ainda, e essa não sai mesmo. E a gente orando lá, a igreja toda clamando, não é? A igreja Benfica está toda aqui, sabe quem é. E a gente orando, clamando, pedindo que Deus fizesse o milagre. E Deus fez, sem nenhuma sequela, as duas estão de pé. Como é que eu vou falar com uma pessoa assim, olha, lá na minha igreja, uma pessoa morreu, depois ressuscitou, ficou entre a beira da morte e voltou a viver? Loucura! Você vai ser passado por louco. Se não for o Espírito Santo intercedendo, não dá para pregar. Não dá para pregar. Pregar é uma das coisas mais difíceis que tem nesse mundo. E eu sei que em nosso meio tem futuros pregadores, lá em Benfica. Temos futuros pregadores, mas é uma coisa muito difícil. Porque isso vai mexer com o seu ego, vai mexer com o teu caráter, vai ter que mudar e largar muita coisa da sua vida, você vai ter que mudar. Novo convertido e aquele que já conhece há muito tempo, vai ter que continuar essa mudança. Versículo 19. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos destruídos. É isso que Deus tem feito. Porque não tem como falar do nosso próprio sentimento ou falar do nosso próprio entendimento. O poder de Deus é muito maior. Eu não sei se você vai entender. O poder da cruz é muito maior que qualquer outra coisa. Não existe evangelho sem cruz. Não existe um evangelho sem sacrifício. Sem mudança de vida, como foi falado aqui pelo pastor. Tudo é loucura. Não tem como explicar. Eu imagino Paulo exortando aquela igreja e falando assim, meu Deus, que loucura. Eu nunca imaginei. Eu estava outro dia perseguindo os cristãos e hoje tem várias igrejas. Paulo perseguia o povo de Deus. Paulo acorrentava os servos de Deus. E quando ele tem um encontro com Cristo, que loucura, ele começa a servir a Cristo. Loucura. Não tem como entender. Eu quero que você saia dessa igreja aqui entendendo assim, olha, eu estou em Cristo há muito tempo, mas tudo isso é loucura. Mas Deus trabalha nessa loucura. E essa loucura é simplesmente um olhar no sobrenatural. Nós olhamos no natural, Deus trabalha no sobrenatural e nós não entendemos nada. Como é que eu vou entender quando uma família, que os olhos humanos está totalmente destruída? E logo depois, debaixo de oração, debaixo de muito cuidado, você vê aquela família restaurada e agora trabalhando toda na casa do Senhor. Que loucura! Que loucura! Mas Deus trabalha assim. Deus cura assim. Eu estava falando lá para a igreja, pastor, sobre o missionário cristiano. Em novembro vai lá. Dificuldade terrível para ler.
foi praticamente se alfabetizou lendo a Bíblia. Mas quando aquele cara ora, quando aquele homem ora, as pessoas são curadas. Se alguém olhar para aquele homem, do que ele é, como ele fala, ele não vai ter chance no mundo nenhum. Mas para Deus, Deus pega aquele homem que ninguém dá nada, tira do meio e coloca como instrumento poderoso nas suas mãos. É como ele fez com Davi. Eu cito sempre Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Que coração é esse que assassina, que adultera? Como que você vai entender isso? Se você falar para um homem que não é espiritual, olha, Davi é o coração muito parecido com o coração de Deus, com a mesma característica. Aí aquela simples leitura vai fazer assassino e adúltero. Não é. Mas era um homem que se arrependia, e o arrependimento é algo preponderante do caráter de Deus. O homem e a mulher de Deus que não se arrepende e não produz frutos do arrependimento, ele não é um homem de Deus. Pastor, meus irmãos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês me respondam com sinceridade. Pessoas se convertem ainda com o Evangelho de Deus? Ainda que se convertem? Você crê nisso? Eu fiquei aqui 9 anos. Vi todos os milagres. O maior milagre foi ter me convertido. Em 7 meses, foram 40 pessoas convertidas em Benfica. Glória a Deus, mas eu te pergunto, quantas ficaram? Você faz uma análise rápida. 40 pessoas, batismo foi 5. Então, pelo menos 35 não caminharam. Sabe o que quer dizer? Ouvir a palavra. Naquele dia a palavra entrou. E a palavra é poderosa para curar. A mensagem da cruz foi implantada. E naquele dia houve salvação. Amém? Mas não deu continuidade. Eu não sei como você entrou, quanto tempo você tem de igreja. Talvez você tenha entrado e se convertido semana passada. Ou há pouquíssimo tempo. Meu irmão, isso é mais ou menos fácil. Difícil vai ser continuar. Meu irmão, a igreja de Benfica, entrando do zero, começando do zero, não vou falar que é mais difícil, que é mais fácil, mas tem os seus facilitadores. Agora, uma igreja ficar 12 anos, mudando nesse período de endereço e continuando a ser essa igreja forte, meu irmão, você tem que se orgulhar da sua igreja. Eu me orgulho da minha igreja é Vila Isabel, hoje é Benfica, mas eu vim de Vila Isabel. E eu tenho esse orgulho. Uma igreja que foi levantada, e hoje a gente vê no presbitério, a gente se conhece todos, porque a maioria é de Vila Isabel. Todos são, praticamente todos, um ou outro, não é? Pastor Anderson, eu vou esquecer alguns, você me lembra. Missionário Flávio, missionário Carlos Eduardo, pastor Ronald, missionário Alexandre, fora as mulheres. Amém? Eu louvo a Deus por 12 anos nesse lugar. Você está no melhor local para você aprender. Se você quer aprender, se você quer crescer em Cristo, o local é esse. Amém? Se estiver em Benfica, o local é em Benfica. Amém? E Deus continua falando. Onde está o sábio? Versículo 28. Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? 20. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Olha, por mais que você tenha a sua especialidade, por mais que você acredite, e olha, nós temos que nos capacitar sim. Por mais que tudo isso aconteça, o poder de Deus ainda vem da cruz. Meu irmão, não existe evangelho, eu já falei isso, não existe evangelho sem cruz. Meu irmão, se não fosse Jesus entregar sua vida no Calvário, verter seu sangue todo na cruz, nós não estaríamos aqui. Não importa o seu diploma, não importa a sua capacidade, não importa o seu físico, a sua força. A palavra da cruz é poder de Deus. Quem quer seguir um Deus assim? Lá em Corinto, o que não faltava era Deus.
mais de 3.000 entidades. E quando o homem idealiza um Deus, como é que é esse Deus? Forte, Apolo. Afrodite é deusa do amor, lindíssima. E outras esculturas que você vê, como o homem idealiza esse Deus. Aquela igreja de Corinto estava plantada num lugar onde havia uma idolatria muito grande. Zeus, o deus do trovão. Apolo, o deus da beleza. Deuses muito poderosos, aparentemente. Agora imagina você indo evangelizar diante daqueles deuses, falando, meu Deus é aquele que está lá na cruz. Mas o que houve com teu Deus? Olha, ele passou aqui na terra, fez muitos milagres. Mas o povo judeu pegou ele. Prendeu, acorrentou, chicoteou, deixou desfigurado numa cruz. Esse é o meu Deus, aquele desfigurado na cruz. A ideia de Deus que rodeava a igreja de Corinto não era essa. Era um Deus derrotado, um Deus que perdeu. Olha, e para os judeus também. Os judeus esperavam o Messias, esperavam o Salvador. Talvez um grande general que viesse dos céus derrotando tudo e acabando com Roma. E aquele pessoal, aquele povo que estava em volta, filósofos, muito entendimento. É impossível, que Deus é esse que está pregado no madeiro e não sai. Até o último dia de Cristo, até o último momento de Cristo na cruz, ele foi desafiado a descer da cruz. E a gente não entende. Aquele povo não entende. Porque o nosso Deus morreu. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Quando ele fala, está consumado, talvez a maior tentação de Cristo seria descer daquela cruz. Meu irmão, te garanto, se fosse um de nós, e se chegasse até a cruz, meu irmão, quando falasse, desce daí, se tu é Deus, tu descia cuspindo fogo. E matava todo mundo. É ou não é? Tem que ser muito homem e muito Deus para ouvir todas aquelas blasfêmias e não descer da cruz. Meu irmão, Deus nos aconselha, se nós quisermos segui-lo, que eu tenho que tomar a minha cruz. Sabe o que é cruz? Cruz é um símbolo de maldição para os judeus. Jesus entra naquela cruz e ele se torna maldito por nós. Verte o seu sangue todo naquela cruz. Por mim, por você, por cada um de nós. E ele nos ensina que se ele quisesse, ele desceria da cruz. Sabe o que isso quer dizer? Ele desistiria. Meu irmão, talvez você tenha entrado aqui, a tua cruz está muito pesada. Mas eu te dou um bom conselho. Siga Jesus. Não desça, não largue da sua cruz. Porque enquanto você estiver com a sua cruz, levando a sua cruz, Deus tem vitória para você. É difícil. É difícil caminhar com Cristo. Ninguém está falando que é fácil. Mas quando você vê os resultados, os benefícios da obediência. Você sabia que existe benefício para você que é obediente? Tem gente que até tem ideia, e tem gente que viveu isso. Obedeceu quando não deveria, para os olhos humanos, obedecer. Sabe o que é isso? Estava no casamento, presta atenção, exemplo prático. Poderia ter se separado, mas escolheu continuar junto e obedecer. Sabe o que é isso? É tirar você de um lugar que você estava totalmente confortável, que você não teria trabalho, te colocasse num lugar totalmente estranho, tudo faria você, não quero, estou bem aqui. Mas o meu propósito do André, da Cláudia, da Patrícia e todos que estão aqui hoje, já não é mais nosso. Você olha para a igreja, olha para a Vila Isabel.
impossível não notar o crescimento de Vila Isabel quando você vê que não conhece mais todo mundo. E eu conhecia todo mundo. Por quê? Porque mudaram. Porque tem muita gente diferente. E se alguém desistisse no meio do caminho, será que você estaria aqui hoje? Você tem ideia que tem gente que não desistiu de você? Que não te largou? Que quando você estava precisando foi te procurar? Estava orando por você? Você tem ideia disso? Vou te falar uma coisa, não tem. Não tem. Nós não temos. E mais, será que se você largar o barco, descer da cruz, pessoas também não vão cair com você? Quando eu começo a olhar assim, eu penso, eu não posso largar minha cruz. Eu não posso descer da cruz. Não por mim, mas por aqueles que estão do meu lado. Você crê nisso? Mas se você crê, você tem que continuar. Mas tudo isso, meus irmãos, é loucura. Tudo isso é coisa de maluco, de louco. Se você é crente, você é um louco. Deus tem, eu vou falar algo que você nunca ouviu na sua vida. Deus tem um projeto na sua vida. Sabe que é loucura? Tem mesmo. Porque Deus, quando falava assim comigo, Deus tem um projeto na sua vida, jargão. Mas quando eu começo a olhar para trás, caramba, ele tinha um projeto mesmo. E a gente fica orando. Lá em Benfica, ou você ora, porque não tem outra opção. Porque você está sozinho. Sozinho que eu digo é nesse primeiro propósito. Mas todas as vezes que a igreja orou, Deus respondeu. Eu fico até constrangido. Até nos mínimos detalhes. Pessoas têm chegado aqui nessa igreja, assim como chegam em Vila Isabel, estão tendo as vidas transformadas. Será que isso é normal? Não. Quando eu olho para trás, eu vejo, nada disso é normal. Nada disso é normal. Eu vejo um homem, uma mulher, e está orando aqui, daqui a pouco entrou mancando que não podia nem passar aqui, daqui a pouco corre para lá, e loucura, isso não existe. Mas é poder de Deus. A loucura da cruz muda vidas. Nossa vida é baseada nisso, na loucura da palavra da cruz. Porque para um judeu, como é que isso vai acontecer? Olha, o seu Messias vai chegar assim. O Messias, o prometido, olha, o desejado das nações vai chegar de um jeito assim. Num cavalo branco e vai derrotar todo o povo. Eu imagino o povo judeu esperando. Imagina. Olha a sua expectativa. De repente chega um homem pregando que se eu tomar um tapa, eu tenho que deixar minha cara do outro lado. Que eu devo perdoar aqueles que me odeiam. E mais, como morte, eu tenho um castigo de cruz, eu vou ter que me tornar maldito, para depois virar rei. Irmãos, para um judeu isso é quase impossível acontecer. Para um gentil, como nós vamos ler aqui no versículo 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da... Agora eu pergunto para você é louco ou você não é? Paulo fala, você é louco, a pregação é loucura. Mas é poder de Deus. Olha, eu tive uma briga com a minha mente, parecendo um missionário, com a minha própria consciência. Aí eu caindo em si. Olha, foi uma das pregações mais lindas que eu vi. Quando ele falou caindo em si. Vocês não viram, então não adianta falar muita coisa. Mas ele fala assim, caindo em si. O endemoniado, o gadareno, ele fala, caindo em si. Eu olhando aquilo, eu caindo em mim. Eu vejo, gente, é uma loucura mesmo que nós estamos fazendo. Mas nós estamos transformando vidas. Com homens e mulheres que não sabem nem o que vai acontecer no seu dia seguinte. Que não sabem se vai ter dinheiro para pagar a conta, não sabem se amanhã vão estar doentes. Mas estão pensando no reino que é invisível. Que loucura. Quem quer participar desse reino? Reino de Deus, você quer participar? Quer participar mesmo? Então você não pode chegar em primeiro, tem que chegar em último, porque os últimos serão os.
Está esperando receber muito? No reino de Deus você tem que dar, é melhor que? Totalmente ao contrário, que loucura. Que reino é esse? É difícil você entender. Quando eu me olho para você que se converteu, aceitou o Senhor Jesus, realmente há poder de Deus na palavra da cruz. Na palavra da salvação. Na cruz que liberta. Na cruz que salva. Mesmo para os judeus sendo maldita, para nós é poder de Deus. Amém? Versículo 23. Isso é impactante. Presta atenção. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Olha, eu prego a um Deus que está preso numa cruz. Como assim? Escândalo. Versículo 23. Para os judeus, loucura para os gentios. Loucura maior não é ser pregado na cruz, que no mesmo dia que Jesus foi pregado na cruz, tinha outros dois do seu lado. Isso não era surpresa. Amém? A surpresa foi que no terceiro dia, a tumba do ladrão estava lá, a do outro estava lá, mas a de Cristo estava vazia. Deus ressuscita sonhos em nosso meio. Deus, ao terceiro dia, ressuscitou para falar para você, olha, você pode até estar pensando que está morto, mas Deus tem um tempo certo para te ressuscitar. Deus tem algo para você, mesmo que aparentemente esteja morto. Olha, eu não estou falando porque eu ouvi falar, eu estou falando porque eu vi. Está na hora da gente parar de só ver milagre. Está na hora tá na nossa hora de viver o milagre. Quem quer ver milagre aqui? Eu também quero, mas eu quero viver também. Quem quer viver milagre? Nós temos que viver de milagre em milagre. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar. Aí eu vou para a igreja. Abro aquela porta, entro, sento, termina 1h30, vou embora para casa. Nada aconteceu. Nada aconteceu porque a gente não está acreditando naquilo que está sendo pregado. Não está entendendo aquilo que está sendo pregado, não está tendo compreensão de todo esse mover do poder de Deus que vem através da pregação. Meu irmão, alguém pregou para você. Se você é convertido é porque alguém se levantou para pregar para você. Seja no púlpito ou fora dele, alguém pregou para você. Sabe por quê? Porque não há transformação que não venha pela palavra. Conhecereis a verdade vos? João 8,32 fala isso. Às vezes queremos libertação. Queremos shows pirotécnicos. E a Bíblia fala que a palavra da cruz é poder de Deus. Queremos receber poder, mas não queremos cruz. Queremos ser poderosos em oração, mas não queremos perder o nosso tempo com meu irmão do lado, chato às vezes. Ou na maioria das vezes, chato mesmo. Mas faz parte desse reino. Suportai em dar suporte. Será que estamos dando suporte àqueles que estão chegando até nós? Você vê esse louvor todo aqui, crianças. Aí você vê tudo perfeito. Meu Deus, não tem briga. Tem? Não tem, claro que não tem. Não tem desavença. Não se manifesta. Tem uma boa notícia para você. O reino de Deus está à sua disposição. Mas tem outra boa notícia. É tomada à força. Você acha que vai chegar de qualquer jeito? Você é servo de Deus. Aí vai, volta para casa, dorme. Não, meu irmão. É guerra. É guerra. O couro vai comer mesmo. Mas fica firme. Obedece. Faz a obra. Cumpra cabalmente o ministério que Deus te colocou. Não é falar amém, não. É cumprir. Eu sei que tem muita gente que está cumprindo, mas tem gente que não está cumprindo. Tem gente que está escondendo a taxa pilastra. Tem gente que está igual Saul, atrás das bagagens. Eu te aconselho, te dou um bom conselho. Obedeça.
Porque para Deus, Ele vai botar outro. E normalmente Ele bota alguém melhor que você. Mas se Ele te honrou, te chamou, vai em frente. Deus absolutamente capacita. Deus capacita. Deus dá dons. Ele tem dom para você. Eu creio nisso. Você crê nisso? Mas muitas vezes crê não crendo muito. Sabe por que acontece lá, pastor? Estamos orando pela pessoa. Eu posso falar porque não estou na minha igreja. Estamos orando pela pessoa. A pessoa acredita, crê no milagre, o milagre acontece, você quer a primeira palavra dela? Não acredito. Meu Deus. Eu não estava orando, gente. Estou falando, sabe de quem? De mim. De mim. E de você também. Mas mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Estou curado, não acredito. Mas, a Bíblia fala, crê somente. Você, a única coisa que não faz é crer. Isso eu estou falando quando tem um milagre. Imagina quando não vem milagre. O que você pensa de Deus? Isso é quando vem o milagre. Logo nas primeiras semanas da igreja, a mãe da Andressa estava enferma. Fomos ao hospital. Já foi um milagre entrar no hospital, né? Porque ela disse assim, eu não tinha carteira, pastor. Ela disse, ninguém entra. Mas eu sou pastor dela. Mas ninguém entra. Eu vou falar com a diretora. Ela não deixou 2 entrar, mas não vai deixar você. Mas liga para ela. Ela fez assim. Ela não respondeu, ela fez assim. Eu subi pela escada. Eu subo pela escada. Aí eu oro pela mãe dela. Consequentemente, tinha mais de um doente. E aquele doente também, a doente, né, na verdade. Oramos por ela. E saí. Não demorei muito, que o pitbull estava lá embaixo, doido para me pegar. E quando eu cheguei lá embaixo, estou no metrô, Andressa, pastor, desculpa o horário, mas minha mãe já está sentada, não sente dor. Eu, glória a Deus, mas eu falei assim, gente, eu não acredito, eu acabei de sair de lá. Vou ser sincero. Eu estou sendo sincero. Pior, aí parece que Deus não acredita, então toma. Aí daqui a pouco, 2 horas da manhã, pastor, desculpa o horário, mas a moça aqui que estava com... Tinha câncer. E? O que eu falei? Hoje não. Hoje a gente ora com mais propriedade. Talvez Deus tenha feito isso com você. Talvez o milagre tenha chegado na sua vida. É para você falar 2, 3 vezes, não acredito. Para da próxima vez, você orar com fé. Mas Deus tem misericórdia de nós. E glória a Deus por isso, amém? Eu louvo por essa igreja. Amo essa igreja. Quem me conhecia como diácono era muito chato. Não deixa, não tem papel aqui, não fica não. A minha casa até fica, agora aqui não. A minha casa também não fica, a minha esposa não deixa. Eu quero que você tenha zelo por essa casa. Sabe por quê? Não é por você, não é por mim, cara. Eu fui abençoado aqui nessa casa. Então cuide dela muito bem. Está entendendo isso? Estou botando na sua cara mesmo. Você que é de Vila Isabel, cuide muito bem dessa igreja, porque eu saí daqui, Deus me abençoou aqui. E eu estou falando sério com você. Se você não cuidar, nós vamos vir aqui. Quem é aqui de Benfica aqui? Nós não viemos aqui, não viemos. Nós vamos. Estou falando sério, cuide muito bem da sua igreja. Eu fico revoltado quando alguém fala mal da igreja. Não estou falando de Vila Isabel, da igreja. Sabe por quê? Na noiva só toca o noivo. O julgamento vem pela igreja, mas quem vai julgar é Deus. Então eu não vou ficar dando opinião na doutrina de A, de B, de C. Mas de heresia, aí a gente fala. Amém, igreja? Amém. Versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de... Sabedoria não é sua. Homem muito inteligente, homem muito douto. A sabedoria de Deus. Deus deu sabedoria para os homens, deu para Salomão. Mas o que ele fez com a sabedoria dele? Pensou que era dele. Fez o que fez. Através desse pecado, dividiu um reino. Olha o que o homem pode fazer. Então, quando Deus te der algo, meu irmão, minha irmã,
use para o reino de Deus. É do reino, não é meu. O poder não é meu, o poder não é seu, o poder é do reino. É para o uso do reino. A gente não gosta nem que toque nos instrumentos, porque é para o reino. Separado do reino. Ah, mas está quebrado, mas é do reino. Ninguém pode tocar para tocar outra coisa. Amém? Tudo aqui é para o reino. Tudo aqui é consagrado para o reino. Amém? Não é nosso, não tem nada aqui seu. Missionário, eu paguei por aquele problema, é seu, é do reino. Não fez mais que sua obrigação. Amém? Você acha que não existe gente assim? Tem gente que é assim. Tem gente que só porque contribui na igreja, só porque é um grande dizimista, só porque faz algo para a igreja, se acha dono da igreja. Ou se acha no direito de dar opinião no que não é para dar opinião. Não é para você. É para o reino. O reino tem que ser expandido. Isso aqui é uma expansão do reino. Quando a igreja de Benfica vem e ocupa esse lugar, é porque o reino está sendo expandido. Amém, igreja? Deus usa os seus líderes para isso, para que o reino seja expandido. Versículo 25. Porque a loucura de Deus, olha, se eu falasse que Deus era louco, blasfêmio. Mas como é Paulo, né, vindo inspiração de Deus, olha o que ele fala. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens. E a fraqueza de Deus mais forte que os homens. Não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais. Sabe por quê? Porque Ele me amou primeiro. Ele te escolheu primeiro. De antemão, antes de você nascer, mesmo olhando os seus erros, Ele te amou primeiro. Dentro da sua sabedoria, porque pela sabedoria humana, Ele não te escolheria, não me escolheria. Essa sabedoria é toda de Deus. O poder é de Deus. Nós vamos estar orando aqui nesse momento. Eu quero que você se entregue hoje ao poder de Deus. Vamos orar? Nós vamos estar louvando aqui nesse momento. E eu quero que você tire o seu entendimento hoje, somente hoje. Depois que Deus te tomar, tire o seu entendimento. Tire o seu achismo. Tire o que você acha. Tire o que você tem ideia. Tire aquilo que você acha que sabe. Talvez você seja um bom músico. Tire isso fora. Talvez você seja um exímio pregador. Pessoas se convertam quando você abre sua boca. Mas eu quero que você tire de lado. Muitas vezes Deus fala assim, esvazie-se de ti, que eu vou te encher. Nós louvamos isso. Enche-me, né? Mas como vai encher um vaso que está cheio de si? Às vezes ficam muito preocupados com horários, com temas, com pregação. E tem que se preocupar mesmo. Amanhã tem culto. Quantas pessoas vão chegar aqui? Aí pergunto para o irmão do lado, que foi no culto, eu não fui. Meu irmão, como é que foi o culto? A igreja estava vazia. Eu não perguntei se a igreja está vazia. Eu perguntei como é que foi o culto. Porque quem presta culto é você. Você não veio participar de um culto, você veio prestar um culto. Qual culto que você tem prestado a Deus? Nós vamos louvar aqui para que você preste um culto racional a Deus. Mas isso não te impede que você seja canal de poder para abençoar vidas aqui nesse lugar. Amém? Vamos louvar.
Deus está tocando muito forte aqui em uma questão muito séria. Mas antes disso, tem alguém aqui para o Senhor Jesus? Tem alguém aqui que quer viver essa loucura? Que quer viver fora do patamar natural? Que quer viver sobrenatural? Tem alguém assim? Creio que estamos em casa, mas Deus tem me tocado algo forte aqui. Assim como foi louvado aqui, teve gente que andou, ministrou, louvou, evangelizou. Teve gente que pisou no Santo dos Santos, mas o louvor aqui diz, aquele que já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Tem alguém aqui que já esteve em ministério, ou já esteve na casa do Pai? Eu quero orar por você essa noite. Tem alguém aqui assim? Tem alguém aqui que já viveu o sobrenatural e hoje está frio? Deus quer te dar somente um renovo hoje. Olha, eu vou insistir aqui, tem sim. Pode não vir ninguém hoje, mas que tem, tem. Tem aqui. Glória a Deus. Tem mais. Tem mais gente assim. Tem gente que já exerceu até ministério. Até liderança foi. Se segura não. Vive no Santo dos Santos. Você não quer viver no Santo, pisar no santo lugar? Volta a pisar. Ó, parece loucura isso, mas talvez Deus só queira escutar isso de você hoje. Talvez você só tenha saído da tua casa para isso. Para que Deus te puxasse, desse um laço em você. Deus quer te puxar como um laço. Ele quer te laçar hoje. Você pode até não vir na frente, mas que você sabe que é com você, sabe. Saia do seu lugar. Deixe todo mundo para lá, para o lado. Peça licença à pessoa que está à sua direita, à sua esquerda. Saia do seu lugar. Venha aqui na frente, eu quero orar por você. Não faça que Deus passe outro no seu lugar, não. O lugar continua sendo teu. Basta você tomar posse. Se Deus está falando com você, não há dúvida. A gente pode orar, louvar mais 5 minutos? Você falou agora assim no seu coração, ó, já estou voltando mesmo, eu sei que eu estou voltando, eu sei, mas Deus quer ver você. Sai do seu lugar agora. Missionário, eu já voltei, eu sei, mas Deus quer falar contigo agora. Dá tempo ainda, sai do seu lugar, vem aqui na frente. É com você mesmo, sai do seu lugar. Nós vamos orar aqui. Eu vou estar orando aqui por essas pessoas. Se Deus falou contigo nesse meio, ainda dá tempo de você vir aqui, mas Deus falou contigo. Amém? É comigo? É com você mesmo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, mas tem mais. Tem mais. Só quero orar por você. Só isso. Vamos orar.
Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Porque Tu não esquece dos seus. Senhor, sobre esses servos aqui, há uma aliança de compromisso, compromisso esse que o Senhor não quebra. Senhor, sobre agora, há uma responsabilidade de fazer aquilo que Deus verdadeiramente exigiu. O que Ele quer, a vontade dEle. Somos Teus servos e apresento Teus servos, não senhores. Porque a Bíblia fala que não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Se Ele vive, Ele é Senhor, e como Senhor vou obedecer. E eu apresento aqui também essa frase sobre cada um destes que se ficaram aqui na frente. Senhor, se um dia houver uma tentativa de desvio, que Teu Espírito Santo venha resgatar de novo, como Tu sempre faz, Senhor. Aquele que não desiste dos seus, aquele que cuida dos seus, aquele que incendeia corações, está aqui esta noite. E Ele não desistiu de você também aí atrás, ó. Do meu lado esquerdo também. Há ministérios aqui. E que em nome de Jesus, a partir de agora, a obediência seja um primordial sobre as nossas vidas. Senhor, guarda as nossas vidas. Guarda a igreja de Vila Isabel. Senhor, obrigado pelos 12 anos, Senhor, que venham mais 20, 30, 40, 50. Senhor, obrigado por essa escola. Obrigado por essa escola de profetas que Tu tem aqui. O que Deus te entregou hoje, Deus entrega agora, ó. Tem ministério aqui. Tem pregadores. Tem pessoas do louvor. Tem pessoas para ajudar as crianças. Deus já te falou, você tem que ajudar as crianças. Você ainda não subiu lá, por quê? Tem evangelistas aqui. Tem pessoas que têm trazido e ninguém sabe. Mas Deus já entregou o ministério aqui. O reino tem que se expandir. Ele vai se expandir em nome de Jesus. Senhor, usa Teus servos. Abençoa o pastor dessa igreja, a liderança dessa igreja. Senhor, que todo impedimento de Satanás caia por terra agora em nome de Jesus. Declaramos um ano profético sobre essa igreja, um ano de crescimento espetacular. Um ano de quebra de obstáculos. Um ano de sobreviver, um ano de crescer, e um ano de romper limites. Deus quer romper limites aqui nesse lugar. E Ele precisa de você, de você, de você, de todos nós. Levante suas mãos aos céus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Deus abençoe a igreja Nova Vida de Vila Isabel. Em nome de Jesus.